Deus é a nossa segurança. Salmo 4, no livro de Salmos, o Salmo 4. Davi escreveu a sua oração a partir de uma experiência amarga. E ele a transformou em um hino, em um cântico, o qual era cantado em grandes festas em Israel. Por isso que quando você lê o Salmo 4, aparece Salmo de Davi, ao regente do coro para instrumentos de cordas. O louvor em Israel era assim. Era um grande coral e o povo cantava junto com este coral. Não era uma apresentação. Não existia alguém que lhe dissesse ao povo, vamos cantar. Simplesmente o povo cantava as canções que exaltavam a Deus e que expressavam a sua fé. E Davi disse assim, ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim. Dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Amém. Eu vou usar essas palavras de Davi, mas principalmente o seu exemplo, e tentar encontrar várias lições que possam fortalecer nossas vidas no Senhor. Quem já não assistiu aqui aquele filme do garoto Kevin, Esqueceram-se de Mim? Eu assisto esse filme 1000 vezes e ainda morro de rir. É incrível como aqueles caras tentam invadir sua casa, mas em cada lugar que eles pisam tem uma armadilha. Que garoto esperto. É tábua que bate na cabeça, é chão que afunda, é prego, é lata, é tudo que você possa imaginar.
acontece com aqueles doidos que tentam invadir a casa do Kevin. Mas quando eu vejo esse filme, eu penso também no mundo que nós vivemos. Como ele é cheio de armadilhas. E Deus disse para nós que nós deveríamos ir ao mundo. E quem cuida do mundo, com certeza, estará preparando sempre armadilhas para nós. Para tentar nos destruir por meio dos nossos sentimentos. Por isso, tem que existir um cuidado especial por parte de todos os cristãos. Pois este mundo está repleto de armadilhas e elas afetam principalmente os nossos sentimentos. A questão é, quando nós tropeçamos em algumas armadilhas que estão ao nosso redor, qual sentimento ou quais sentimentos se desencadeiam dentro de nós? Quando você está vivendo sua vida tranquilamente, não tão tranquilamente, porque não existe uma vida tão tranquila, mas você está vivendo normalmente, e então você se depara com alguma divergência, contrariedade. Que sentimentos, quais sentimentos se desencadeiam dentro de você? Amargura, raiva, desespero, ansiedade. Ninguém está livre disto. Então, aí está o nosso salmista, que está enfrentando um momento crítico na sua vida, quando ele foi escolhido por Deus para ser o futuro rei de Israel, quando o rei presente havia sido rejeitado por Deus, porque ele não andava nos seus caminhos. Então Deus o rejeitou. E Deus procurou um rapaz. E por meio de um profeta no Velho Testamento, chamado Samuel, foi ungido com óleo. E então Davi recebeu a promessa de Deus de que ele seria o futuro rei. No entanto, o atual rei chamado Saul não aceitou os planos de Deus e procurou perseguir Davi. Preparou várias armadilhas para ele. Mas Davi sempre se livrava delas. O rei ia por aqui e de repente Davi estava lá. Quando Saul se deslocava, Deus dava um jeito e Davi também se deslocava. Por 2 vezes este rei malvado esteve nas mãos de Davi. Mas Davi se recusou a matá-lo, a feri-lo, porque ele disse: longe de mim tocar naquele que Deus escolheu. Eu penso que Davi entendia o seu tempo, o seu período, que Deus estava trabalhando na vida dele. Mas não era fácil. Não é fácil entender o trabalho de Deus na vida da gente. Como não é fácil entender a própria mente de Deus. Como nós não entendemos a mente de Deus, nós temos uma tendência tentarmos ser seus conselheiros. E a Bíblia diz que nós não podemos ser conselheiros de Deus. Paulo fala isso. Davi aprendeu ao longo da sua experiência sofredora que ele deveria clamar a Deus. E esse é o primeiro ponto que nós vamos discutir. O clamor de Davi por Deus. No versículo 1 está escrito o quê? Ó Deus, defensor dos meus direitos.
responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Quais são os direitos de Davi? Como homem natural, nenhum. Pois qualquer filho de Deus deve entender que nada lhe pertence. Tudo é um empréstimo temporário. O nosso corpo é prova disso. Nós estamos envelhecendo. Eu olho no espelho e digo, sou eu? Como eu gostaria de dizer, existe alguém mais bonito do que eu? Mas sou eu. O que nós temos que entender é que nós não temos direito algum. O direito que Davi diz aqui é o direito que ele tem de se apropriar da promessa que Deus fez a ele. O diabo ou ninguém pode nos roubar o direito de crermos em Deus. Tudo pode nos ser tirado, até mesmo a nossa vida. Mas ninguém tem o direito de roubar a nossa fé. Ninguém tem o direito de impedir que Deus realize seus planos em nossas vidas. Ninguém tem o direito de que você possa lutar pelo seu casamento para que ele se torne mais harmonioso. Como o seu namoro, noivado, seus relacionamentos. Ninguém tem o direito de roubar a sua decisão de viver pela fé em Cristo Jesus. E Davi então diz, responde-me. O Senhor falou comigo, então fala sempre comigo. Quando Davi diz, responde-me, em nenhum momento aqui, ele está dizendo, me livra da situação. Ele está dizendo, eu quero ouvir sua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Eu estava em dificuldade e o Senhor me ajudou. Sempre o Senhor está comigo. Ele revela então a presença de Deus na sua vida. E ele pede que Deus tenha misericórdia dele. Porque ele é um homem falível, como qualquer um de nós. Todos nós somos falhos. E nós apenas existimos diante de Deus por causa da sua misericórdia. Por isso ele diz, ouve a minha oração. Ele está sendo humilde. Então ele acredita aqui que Deus sempre defenderá aqueles que conservam dentro de si as palavras que lhes foram dadas por Deus. Guarde isso. Deus sempre defenderá aqueles que guardam as palavras que lhes foram dadas por Deus. Deus sempre ajudará esse tipo de pessoa. E Deus sempre terá misericórdia dessas pessoas. E Deus ouvirá sempre as orações dessas pessoas. Mas essas pessoas precisam tomar também cuidado. Cuidado com o caminho que você pretende tomar. Quando? Em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades ou perplexidades, suas dúvidas. O caminho que você toma nesses momentos é muito importante. Ele pode mudar toda a sua vida.
Quando Davi passou pela experiência, ele não falou sobre Deus, mas ele buscou a Deus. Algumas pessoas assumem um caminho teórico, da teoria, um caminho meio plasmático. Outros assumem um caminho verdadeiro, firme, e andam na realidade da fé. E confiam a Deus suas vidas e seus caminhos, como diz o homem de Deus, e entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando passamos dificuldades, se desde o início dessas escolhermos caminhos errados, nós iremos nos perder no percurso da nossa dor ou das nossas dores. Mas se você escolher o caminho que leva a Deus, você sempre terá iluminação. E ainda que o seu corpo se fragilize por um tempo, o teu espírito se renova a cada dia. Por causa do amor de Deus que se renova a cada manhã. E nós conhecemos este caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ele disse isso. Vocês devem aplaudir o Senhor Jesus que disse isso. Mesmo escolhendo o caminho certo, reconheça as suas limitações diante de Deus. Algumas pessoas vão diante de Deus e oram como se pudessem determinar que Ele os obedecesse. Eles já chegam diante de Deus com suas determinações, com seus planos prontos, com suas ações planejadas. Mas quem busca a Deus é porque não sabe como agir em determinadas situações. Ou pensa que sabe, mas carrega algumas dúvidas. Quando nós buscamos a Deus, nós estamos buscando suas orientações. Jesus comparou a oração, fez uma alegoria sobre a oração, e a vida de uma mulher viúva em Israel que procurou um juiz, e ela foi persistente, até que ele abriu a porta e mandou chamar aquela mulher para julgar sua causa. Por que ela se dirigiu a um juiz? Porque ele era a única pessoa que poderia fazer algo por ela. Ninguém mais. Se ele agisse, alguma coisa iria acontecer. Davi reconhece a sua deficiência humana nessa situação. Ele não pode agir contra o rei. Ele sequer tem um exército competente para lutar contra um exército capacitado de profissionais. Você pode estar numa situação em que você se encontra nas mesmas condições. Você se sente acuado, empurrado para trás contra a parede com algo que é mais forte que você, que se apresentou de surpresa e você não estava preparado. Todos nós enfrentamos isto. E quando você olha para dentro de si, a notícia é tão forte
que por mais que um dia você pudesse ter previsto que acontecesse, mas nunca se preparou. Mas de repente ela está lá, te esbofeteando. E agora você pergunta, o que eu faço? O que realmente pode lhe trazer saúde, libertação, força, coragem, ânimo? Se aquilo toda hora está lá te esbofeteando. É algo que não lhe deixa em paz. Todos nós conhecemos a experiência de Paulo e seu espinho na carne. E ele pediu a Deus que tirasse dele: Senhor, me livra disto. E Deus não livrou. Davi deve ter pedido a Deus que atenuasse seu sofrimento em alguma oportunidade, mas as coisas só pioravam. Você já pediu que Deus suavizasse sua vida, mas até agora parece que Ele não atendeu sua oração. Parece. Então Davi não vai buscar homens, não vai buscar profetas. Ele vai direto ao tribunal sagrado e eterno. Porque é só de lá que pode sair uma palavra verdadeira que lhe dê iluminação, direção e governo, administração da situação. Davi ora. Davi aprendeu a orar. A oração deve ser o primeiro recurso e não o último. Qualquer adversidade deve desencadear em nós o desejo de orar. Pois ir a Deus, escolher o caminho certo que leva a Deus por meio de Cristo, deve ser o nosso primeiro impulso e não o último recurso. Quando você atravessa um problema, o primeiro impulso que lhe vem é buscar pessoas. E então você começa a falar dos seus erros, dos seus acertos, dos erros dos outros, dos acertos dos outros, e aquilo vira uma fofoca. A sua vida passa a estar nas mãos de pessoas e não na de Deus. Todo mundo passa a conhecer a sua casa. Todo mundo passa a conhecer, às vezes, a pessoa que você acusa por causa de suas palavras. Quando Deus está permitindo que você passe por uma situação a fim de transformar o seu caráter. Talvez você seja uma pessoa muito dura e Deus está querendo quebrar você. Ou você seja uma pessoa muito mole e Deus quer lhe dar firmeza. Talvez você não pense nas coisas de Deus como deveria, isto é, em como Ele pode dirigir sua vida. E então Ele vai permitir que você passe por caminhos difíceis, a fim de que Ele possa orientar você. A fim de que você se desperte, que você não é capaz de lidar com a situação como você pensa que poderia.
Uma vez que você fala com Deus, uma vez que você descobre que Ele é aquele que defende sua causa, é aí que você pode pensar nos males que as outras pessoas te fazem. Antes de você ficar sofrendo com o mal que os outros te fazem, você tem que aprender a se dirigir a Deus. Isso é que Deus está ensinando a gente por meio do exemplo de Davi. Antes dele falar de seus inimigos, de seus males, de suas adversidades, contrariedades, ele vai a Deus e declara quem Deus é a sua vida, para a sua vida. Se você não sabe quem é Deus na sua vida, você não sabe como lidar com aquelas pessoas que você chama de inimigos. E sequer sabe como lutar. Quando Jesus ensinou os seus apóstolos, e eles escreveram que a nossa luta não é contra homens, mas contra as forças espirituais do mal. E nem contra estas forças espirituais do mal nós conseguimos ganhar. O apóstolo Paulo usa uma palavra que eu estou mencionando desde o início desta mensagem. Armadilha. Que nós devemos nos revestir do poder de Deus, da armadura de Deus, para ficarmos firmes contra as ciladas, ou seja, as armadilhas que Satanás e seus demônios preparam contra nós. Nenhum cristão terá poder para amarrar Satanás. Isso não está na Bíblia. Quando Jesus diz, eu dou a vocês a autoridade, é a autoridade dele, em nome dele você expulsa, mas não o amarra. E quando você o expulsa, você também não o vence. Porque quem o vence é o Senhor. E eu expliquei terça-feira. Algumas pessoas vivem expulsando demônios, mas gostam de sempre estar caindo nas suas armadilhas. Porque eles não se precavem, não avaliam seus sentimentos e pensamentos. Antes de entrarmos em algumas palavras que mostram o caráter mau das pessoas que se opõem a nós, nós devemos conhecer o caráter de Deus e como Ele nos trata. E é isso que Davi fez no verso 1. Então, nos versos 2 ao 5, faltou o D. Davi dá um aviso aos que agem com maldade. Davi dá um aviso aos que agem com maldade. Nos versículos 2 ao 5, vocês gostariam de ler? Homens piedosos, até quando vocês vão me insultar? Poderosos. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor, Deus, trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele.
Essa expressão homens poderosos significa pessoas revestidas de autoridade. No entanto, toda autoridade humana não é superior à autoridade divina. Aquele que pensa que tem a autoridade deve submeter-se a uma autoridade maior. Eles estavam tentando desonrar o nome de Davi e destruí-lo. Mas como desonrar alguém que Deus honrou? Como destruir alguém a quem Deus levantou? Por isso que Davi diz, isto é um esforço vão, tolo, inútil. O texto nos diz que Deus trata com cuidado aqueles que são fiéis a Ele. Eu já fui na casa de muitas pessoas e quando eles estão sofrendo, eles dizem, mas Deus é fiel. Que Deus é fiel eu sei, mas a vontade que dá de perguntar é, você é fiel a Ele? Até que ponto você está comprometido com Ele? Até que ponto você realmente pertence a Ele? Você está disposto a comprometer cada área de sua vida a Ele, ao seu governo, à sua soberania? Se você é fiel a Deus, com certeza, Deus será fiel a você sempre. E tem mais. A esse tipo de pessoa, novamente Davi diz, no versículo 3, o Senhor me ouve quando eu clamo. Nós estamos dentro do texto de 2 ao 5. Davi então questiona a inutilidade de seus atos e diz, até quando? Será que vocês não percebem? Sabe que os inimigos de Davi eram da sua própria casa, seu próprio povo. Jesus não disse algo semelhante? Ele não disse que o profeta não tem honra na sua própria casa? Ele não disse que seus inimigos seriam primeiro os de sua própria casa? As pessoas que não gostam de mim estão aqui, não estão lá fora. Há pessoas que não gostam de mim, como eu gostaria que gostassem. Mas Davi olha para o seu povo e diz, que conspiração tola vocês estão fazendo. No interior de Davi existe segurança, porque ele está trilhando um caminho seguro, mas não existe segurança no caminho daqueles que estão contra ele. E como eles poderiam pensar que possuindo alguma autoridade delegada por algum rei, essa autoridade seria maior do que a palavra de Deus dada a Davi? Por várias ocasiões na minha vida, eu já passei por situações em que pessoas pensaram que poderiam me destruir, desonrar. Mas eu não precisei levantar nenhum dedo contra eles. O Senhor sempre foi a minha salvação e a minha segurança. Minha proteção. E Ele quer ser a sua também. E o que você tem que fazer? Viver uma vida de fidelidade. Parar com esse marasmo. Você tomar uma posição.
Eu disse outro dia, olha a família que Deus me deu. Todos estão na casa do Senhor, servindo a Deus. Nesse momento crítico da minha vida, estão cuidando de mim. Olha a família que Deus me deu, em um âmbito maior. Vocês estão orando por mim e cuidando de mim. Eu não mereço nada disso, mas é o amor de Deus em vocês que os leva a fazer isso. Dá uma olhada no Salmo 3. No versículo 3 está escrito o quê? Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Numa situação difícil, nem sempre conseguir o que nós chamamos de eliminação de toda a adversidade é a verdadeira bênção. Mas conhecer a proteção de Deus, ter dentro de nós a sua palavra de vitória e a renovação da coragem, isto é, Deus nos ensina como lidarmos com a situação de acordo com o seu poder, seus planos e soberania. Quando os nossos interesses vão por água abaixo, e o que importa é o interesse e a vontade eterna de Deus. Eu falava há pouco com o Maurício. Nós viemos de uma igreja onde se você não vencesse o mal, você não tinha fé. Se você dissesse, estou doente, então você não tem fé. Se você não consegue suplantar uma adversidade, então você não está com Deus. Isso tudo é bobagem. O que Deus quer nos dar é caráter. Não adianta nada você ter coisas sem caráter, sem dignidade. Como nós veremos. O que Davi está dizendo é, Deus é o escudo que o protege. E que ele se orgulhava de Deus. Pois era Deus que o fazia caminhar com cabeça erguida, em meio a um estado de vergonha. Se você está lutando, você não tem que ter vergonha de passar pela luta, mas você tem que sentir orgulho de Deus estar sendo o seu protetor, seu escudo. Para que quando você sair da situação, você saia com mais sabedoria, em nome de Jesus. Portanto, Deus é fiel aos que andam nos seus caminhos, e Ele ouve as suas orações. Deus não é fiel a todos. Como aparece nos dísticos, Deus é fiel. Qual é a mensagem que eles tentam passar com isso? Interrompendo alguma outra conclusão. Que Deus é fiel a qualquer um. Isso é uma filosofia que vem dos antepassados, que gera um espírito de universalismo. Filosofia esta que procura dizer que a todos os homens tudo se dará bem. Mas não é verdade. O caminho que Davi trilha é seguro, mas não é assim o caminho de seus inimigos.
E se eles não parassem de pecar, como diz aí, perceberiam tarde demais que estavam fazendo algo sem valor. Quantas pessoas aqui Deus está tratando do mesmo modo? O Espírito Santo está falando, pare com essa atitude, antes que seja tarde demais. Pare com esta prática, antes que seja tarde demais. Pois chegará um momento em que você perceberá que gastou todo o tempo e chegou a lugar nenhum. Não construiu nada. E você fica lutando com Deus. O resultado é que você vai perder a paz, o acordo de Deus. Quantas nações não estão lutando contra Deus? Uma luta inglória. Dê uma olhada no Salmo 2, versículos 1 e 2, o que diz. O próprio Davi diz. Salmo 2, versículos 1 e 2. Por que as nações pagãs? Acharam, gente? É só virar uma página. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor e o rei que ele escolheu. Alguns políticos neste país chegaram a mencionar com tamanha aberração, porque suas vidas é o fundo de uma fossa cética, eliminar algumas páginas da Bíblia, onde esses homens destemperados, inúteis à sociedade e ao próprio universo, pensam chegar, nem para adubo servem. O máximo que eles produzirão é gás metano. Inúteis são, em tudo o que falam. Como, por exemplo, aqui em São Paulo, vamos dar R$50 para quem anda de bicicleta. Por que esse camarada não tira do bolso dele? Nós só ouvimos bobagem. Nós não ouvimos nada acerca da moral, da família, da saúde, da educação, da boa psicologia, da verdadeira espiritualidade. Esse é um mundo que resolveu travar uma guerra contra Deus e perderá. Porque nós que cremos na palavra de Deus, sabemos que Jesus está para vir resgatar sua igreja e mostrar ao mundo, olha o que vocês escolheram, vocês vão viver debaixo do que escolheram, e eles vão pedir a morte, e a morte fugirá deles, eles vão sofrer muito. O que Davi está falando? Ele está destacando a bondade de Deus para aqueles que são fiéis ao Senhor. E a estes Deus separou para si e os protegerá. Não adianta ninguém se levantar contra a Bíblia, contra o Espírito Santo, contra Jesus, seu nome e a igreja. Não adianta alguém se levantar contra as pessoas aqui que estão chamadas por Deus e vivem debaixo dele. Eles não prosperarão.
Salmo 34, versículos 15 e 16 dizem assim: Deus cuida. De quem? Deus cuida das pessoas honestas. Feche os seus olhos e diga: Deus cuida das pessoas honestas. Diga de novo. Diga de novo. Então diga assim: que eu procure ser honesto, a fim de desfrutar dos cuidados de Deus. Que eu seja honesto, a fim de desfrutar dos cuidados de Deus. Aqui diz que Deus ouve os seus pedidos. Então, Deus ouve os pedidos das pessoas honestas. Digam. Digam de novo. Agora digam: que eu seja honesto, a fim de que Deus ouça meus pedidos, que eu seja uma pessoa honesta, a fim de que Deus ouça os meus pedidos. Mas então vem uma conjunção adversativa, mostrando o oposto. Mas Ele é contra os que fazem o mal. Digam lá: Deus é contra os que fazem o mal. Mas Ele é a favor das pessoas honestas. E então, e assim, quando morrem, eles serão ou são logo esquecidos. Isto é, Deus vai extirpar a memória desses homens. A Bíblia diz que os verdadeiros cristãos sofrem nesse mundo, são até martirizados, e o mundo não é digno deles. Isso está escrito em Hebreus 11. Mas os homens maus, Deus vai tirar tudo que eles têm, até a lembrança deles. Deus não ouve a oração de quem é rebelde a Ele, e com justa razão. Você não pode atender os pedidos de um filho quando este lhe chega pelo caminho da rebeldia. Você terá que tratar com ele, conversar. Esse é o primeiro plano. Deus é contra aqueles que praticam o mal. Como algumas pessoas podem dizer: eu sei que eu não sou bom, mas Deus me conhece. O que Ele conhece é que você é um rebelde, e Ele não vai abençoar você. Então pare de se enganar. É isso que Davi está dizendo. Parem de se enganar. Vocês são judeus como eu sou. Vocês, irmãos, são cristãos como eu sou. Ai, deu uma cacetada no catéter aqui. Doeu. Preciso fazer assim. Que esse texto sirva de alerta para cada um de nós, a fim de que nós andemos de acordo com a vontade do Senhor, em tudo que fizermos. Você crê que Deus pode cuidar dos seus negócios? Olhem para mim, por favor. Vocês creem que Deus pode cuidar de seus negócios? Você crê que Deus pode abençoar sua família, seus filhos, seu casamento, seu namoro, seu noivado, seus dias?
Mas tome cuidado. Você não está livre do sentimento da raiva. Mas lute contra ela com a ajuda de Deus. O que é, para quem que Davi está falando? Pessoas cheias de raiva. O que diz o verso 4? Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Esse é o sentido, eles não estão livres do sentimento de raiva, mas pensem, procurem uma consciência maior, que é de Deus. Como pessoas cheias de raiva conseguem dizer que creem em Deus? Por isso ele diz aqui no verso 5, ofereçam sacrifícios como o Senhor exige. E ponham a sua confiança nele. Se vocês dizem que estão certos, confiem nele. Mas como vocês podem oferecer sacrifícios tentando matar um homem que Deus escolheu? Vocês estão trazendo o mal para si próprios. Algumas pessoas chegam aqui para cantar hinos, mas seus corações estão cheios de raiva, de ira, de mágoa, de amargura. Vocês estão sofrendo, eu sei, mas vocês estão reclamando demais. Vocês estão xingando a vida, amaldiçoando a vida, culpando alguém e até mesmo Deus. E vocês não querem aprender o que Deus está ensinando. A raiva faz isso. Não é à toa que Paulo nos exorta. Em Efésios capítulo 4, não sei se vocês querem ler. Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. No Novo Testamento. Deixa uma marca aí no Salmo. E vamos ver em Efésios. Capítulo 4, versículos 26 e 27. O que está lá? Efésios capítulo 4, versículos 25, 26 e 27. Diz o quê? Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Por isso que eu coloquei, você não está livre do sentimento da raiva. Ele existe. E ninguém consegue viver sem esse sentimento. Mas nós temos que lutar contra ele. Por quê? Veja o que Paulo diz. Se vocês ficarem, se é uma condicional. Não deve ser algo corriqueiro. Existe, pode acontecer. Caso aconteça. Caso se ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. Então é possível ter raiva sem pecar? Sim. Mas desde que você lute contra ela. Algumas pessoas dizem, eu tenho raiva, mas não estendo a mão. Você está pecando. Você está matando a si próprio. Eu olho para o meu marido, tenho uma raiva dele, uma raiva, que nem falava antigamente. Tem uma raiva desse pobre diabo. Mas não vou matar ele não, não vou dar triquinina para ele não. Não vou dar chá de rabo de bode para ele não. Não quero mal dele não, mas eu tenho raiva.
eu olho para ele, eu tenho raiva. Ou então a mulher, olha, ou o homem olha para a mulher e fala, o peste dos infernos, irmã do diabo. Estou com uma raiva dessa mulher. Toda vez que eu olho para ela, eu tenho raiva, com vontade de arrebentar, de desossar. Fazer uma mulher tipo franga passarinho. Mas eu não vou estender minha mão. Não é assim que se luta com a raiva. Não permitindo que ela gere alguma coisa, mas lutar contra a raiva é fazer com que ela saia de lá. Porque se ela estiver dentro, você está com raiva. É uma porta aberta para que Satanás venha e plante outras coisas. É uma jurisprudência para que ele te leve a outras práticas. Ao longo do meu ministério como pregador, eu já ouvi muitos pastores e igrejas e pessoas na igreja dizendo assim, o que esse homem está pregando é contra mim direto. Não venho mais. Quem ele pensa que é? Uma vez eu fui chamado para pregar numa igreja aqui próximo. Eu era muito jovem. E eu fui pregar com o maior coração. Na saída, o pastor da igreja, todo mundo celebrou a Deus. Eles oraram. O povo se ajoelhou, chorou, se arrependeu. O pastor na saída chegou assim, Walter, você está começando. Sim. Você sabe que eu luto karatê? Eu disse, eu também. E além do mais, eu sou faixa marrom de judô. Ele diz, seria uma luta boa. Mas por que o senhor está dizendo isso? Você veio aqui para pregar contra mim? Que pobreza. Sabe o que esse homem estava fazendo? Deus estava falando com ele. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, que iria transformar seus pensamentos, em vez de ele ouvir a Deus, sabe quem ele preferiu ouvir? O leão. O leão? Aquele que jogou no Palmeiras? Não, é o leão. Quem da federal? No imposto de renda? Não, o leão. Vamos eliminar essa dúvida. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro, para frente de Efésios. Primeiro Pedro, capítulo 5, verso 8, diz o quê? Estejam alertas. Eu estou escutando ainda o folhear. Acharam aí? Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, quem é? O diabo. Por que ele não aponta Satanás? Porque Satanás é adversário e o diabo é acusador. E quando ele está tentando destruir você, ele não pode ser adversário, porque, imagine, ele é o nosso acusador. Ele vai acusar diante de Deus, olha lá.
O diabo anda por aí como o quê? Um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Se Deus fala com você, e você está ouvindo Deus, e aquela palavra te incomoda, mexe com os teus conceitos, mas ela é bíblica, ela não está negando o seu contexto, nem o texto anterior e posterior. Eu não estou eliminando um pensamento, eu não estou retirando algo de todo. Aquilo é bíblico, é verdadeiro. Está dentro de uma conclusão, de uma ideia, de uma exposição de uma ideia, digo eu. Mas você não aceita aquilo. Você diz, mas isso é contra o que eu creio, o que eu aprendi. Mas Deus está querendo te ensinar. Você fez isso com seu filho muitas vezes. Ele não queria ouvir você. E você insistiu. E Deus está insistindo com você. Mude a maneira de pensar. O modo como você está crendo não é bom. E a prova que não é bom é a sua raiva. Quantas vezes, até mesmo aqui, eu fui culpado por alguém dizendo assim, ele prega direto. Você quer que eu prego como? Com objeto indireto? Ou para alguma coisa oculta, um sujeito oculto? Às vezes você pode ter tanta raiva, e ouve uma palavra de Deus aqui, e ela é para você, e você diz, essa é para o meu marido, mas hoje ele não veio. Às vezes nós queremos transferir o que deveríamos aprender para outros. Deus está querendo ensinar você, a orientar outras pessoas, mas você diz, isso não é comigo, tudo que eu estou dizendo é para você. Nós precisamos acabar com essa ideia que numa pregação Deus tem uma coisinha para uma coisinha para... Se Deus deu isso aqui, é isso aqui para todo mundo. Ao longo do meu ministério eu ouvi isso muitas vezes, mas isso não me abala, porque eu sei que isso é próprio do ser humano, que a raiva é como uma comida estragada, jogada atrás da casa ou na frente da casa, ela atrai seres rastejantes pelo seu mau cheiro, ou seres indesejáveis, que vão ali se alimentar dos restos, do lixo, e acabam vivendo ali. Se a pessoa descuidar, não limpar. A raiva é como a comida estragada dentro do estômago, que traz peso e azia. E se imediatamente você não cuida daquilo, os ácidos vão corroendo você. Então, a raiva é como um ácido que corrói o interior de nossas vidas. E ela não só destrói a nós mesmos, como afeta os nossos relacionamentos. Porque a coisa mais terrível é permanecer ao lado de uma pessoa amargurada e raivosa. É insuportável. Ela perde a lucidez, a humildade. A raiva é triste. E nós precisamos entender a diferença entre lamentar diante de Deus a sua condição e faltou o ali, e o agir pela raiva. Nós precisamos entender a diferença entre lamentar diante de Deus
a nossa condição e o agir pela raiva. A raiva é bem diferente da atitude de lamentar, pois a lamentação revela diante de Deus a nossa incapacidade de lidar com a situação. Já a raiva nos dá uma falsa proposta, uma falsa autoridade, que nós podemos lidar com aquela situação do nosso jeito. A menina diz, não te amo, não te quero. O cara vai lá e espera ela na esquina e dá uma paulada nela. Ou então ela começa a namorar com outro rapaz e ele vai lá e quer crucificar o outro. Nós temos assistido pela TV inúmeros casos de assassinatos, principalmente a mulheres. A raiva leva o camarada ao balcão do bar e tomar umas marvadas lá. Ou não é? A raiva leva você a me culpar. Simplesmente por dizer que Deus não concorda com a sua crença. E com a sua disposição de vida. A raiva leva você a odiar sua esposa, seu marido, e criar uma confusão dentro de casa, e interferir na vida de seus filhos. A raiva leva você, moço e moça, a não suportarem os seus pais, e criar até mesmo às vezes uma separação entre eles. Não estrague a sua vida por causa do sentimento da raiva. Em vez de confiar nos seus sentimentos, faça como Davi. Escolha o melhor caminho. Busque a Deus. Antes mesmo de censurar alguém. Antes de você dizer por que ele não me deu atenção? Aprenda a lançar suas ansiedades aos ouvidos do Pai. Paulo fala isso em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Vocês estão lá? O que está escrito ali? Entreguem, capítulo 5, verso 7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Se você, meu irmão, por causa de algum tipo de acesso de raiva, de mágoa, tristeza, alterar seu comportamento, perceba como você começa a se ocupar. Perceba como você começa a cercar todas as suas coisas. Você não permite que ninguém mais, nem da sua família, entre para dentro da sua alma. Mas é incrível como você começa a abrir as portas para aquilo que é errado. Você se fecha para todo bom conselho. Eu já vi vários casais brigando por causa de raiva. O homem não gostou da atitude da mulher e começou a tratar mal, porque não sabe conversar. E vice-versa. Porque não sabe buscar a Deus.
E no acesso de raiva, ele foi direto com o seu cônjuge. E magoou, e feriu, e machucou. Sabe o que ele está fazendo? Destruindo o seu casamento. A Bíblia não ensina que nós temos que ter respostas certas. Mas sempre estamos dando respostas erradas. Porque nós temos medo e não aguentamos ser magoados. Isso é demais para o meu orgulho, o meu egoísmo. Eu não aceito que discordem de mim. E você está destruindo a sua casa. Você está transformando a bênção de Deus em uma maldição. Por isso, o último ponto que eu quero falar com vocês, vocês já não me aguentam mais, não é? Não, isso, eu ouvi. Davi fala sobre o verdadeiro sentido da oração. Eu espero que vocês estejam sendo edificados. Versículos 6 ao 8. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade... Eu estou no Salmo. Ô, minha irmandade. Eu estou no Salmo 4. Vamos lá, no Salmo 4, versículo 6 a 8. Vocês estão procurando em 1 Pedro, essas palavras não estão lá não. No Salmo 4, então, diz: há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. O que muitas pessoas estão pedindo? Bênçãos. Mas o que significa isso? As pessoas que estão do lado de Davi, estão pedindo: Senhor, atenua essa situação, acalma isso. Faça com que pare toda essa coisa, que nós voltemos a viver com normalidade. Na verdade, é isso que todo ser humano quer. Mas repare que Davi corrige a oração logo em seguida. Ele está dizendo quase isso: vocês estão orando errado. Em vez de vocês ficarem pedindo a normalização de tudo, vocês têm que se dirigir a Deus e entender que a felicidade que Deus coloca em nossos corações é muito maior do que isso que vocês estão pedindo. Sem a presença de Deus, vocês não têm nada. Tá, vocês querem corrigir problemas no seu casamento. E vocês vão ficar a vida inteira se torturando, vigiando um ao outro, esperando, oferecendo, errando, acertando. E vocês nunca serão felizes. Porque a felicidade está no ato de obedecer a Deus. Se você fizer o melhor de Deus para o seu próximo, você será feliz em qualquer circunstância.
Eu me lembro de um pastor em Curitiba, daqueles homens valentes. Deus o chamou para orar pelo povo para ser curado enquanto o câncer o comia por dentro, com dores terríveis. Ele subia quase que arcado no púlpito. E ele começava a orar. Paralíticos andavam, cegos enxergavam, pessoas eram curadas imediatamente. Terminada a reunião, ele ia para baixo no porão da igreja e chorando de dor, ele punha um disco do Luiz de Carvalho, que era um dos que cantavam antigamente. E tinha um hino maravilhoso, 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Então, ele ouvia aquelas coisas, aqueles hinos. E então ele diz, Deus, eu vou ter que pregar de novo, eu não aguento de dor, eu estou morrendo de dor. E naquelas canções, ele colocava um outro hino que dizia, semeei a semente, foi na primavera, com lágrimas do semeador. E aquilo entrava nele. E ele subia de novo e falava do amor de Deus. E as pessoas eram curadas. Milhares de pessoas iam àquelas reuniões em Curitiba. E as pessoas eram transformadas por Deus enquanto ele estava morrendo. E ele morreu. Mas cumprindo o seu papel. As pessoas diziam, se preserve, se guarde. Como se preservar e guardar? Vocês querem me roubar a felicidade? Eu fico louco da vida quando eu ouço casais dizendo, ir muito à igreja vai estragar a nossa família. Mentira! Mentira! A obra de Deus não destrói a família de ninguém. Porque cada membro dentro de uma família é chamado para fazer a vontade de Deus. Sua esposa estava do seu lado e dizia, vamos marido, tenha força. Se Deus quiser te curar, Ele te cura. Se não, vai lá e ora, porque Deus mandou você orar pelos doentes. E ela seguiu o seu trabalho até sua morte. Todos os seus filhos são homens de Deus. Não destruíam nada. Eles viram um exemplo no pai. Hoje o que nós vemos é um exemplo de covardia. Porque nós trouxemos uma psicologia mundana para dentro da igreja. E temos medo de tudo e de todos. Não acreditamos mais que Deus pode nos guardar. Que Deus é a nossa segurança. O tempo de nossos dias está acabando. E ai daquele que o Senhor encontrar não fazendo a sua vontade. Isto é, evangelizando, ensinando e fortalecendo a sua igreja. Todas as orações do Novo Testamento são para fortalecer o povo de Deus. Nenhuma delas é para fortalecer uma pessoa materialmente. Há muito nós começamos a descer a ladeira. E precisamos retornar a subir.
para a glória de Deus. Você e sua casa. Que todos nós digamos como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nada é maior e mais abençoado do que ter e estar na presença de Deus. Muitas pessoas estão pedindo bênçãos, vida normal, e acham que bênção é estar livre dos perigos e ter todas essas coisas. Mas a proximidade de Deus é a maior bênção que nós podemos ter. Você será uma pessoa abençoada quando desejar a presença de Deus e conservá-la na sua vida. Muitas pessoas descrevem bênçãos como sossego e segurança, abundância, dinheiro. Ou seja, fartura de comida. Que é o que Davi disse. Eu me lembro de ter lido na Bíblia que no deserto o povo se alimentava do maná. Era algo que vinha dos céus. Mas eles se cansaram do que vinha dos céus. E eles queriam algo que viesse da terra. Carne. A ponto de Deus se cansar. E disse a Moisés: está bom, vou dar a eles carne. Mas este povo não entrará na terra. Quem se cansa do que Deus dá do alto, não pode herdar o reino de Deus. Não vai herdar. Eles queriam carne em suas panelas. E se cansaram do que Deus lhes dava. O alimento correto para aqueles dias no deserto. Mas como Moisés orava: Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua presença. Sem a presença de Deus você não tem nada. Nem abençoado é. Eu posso dizer todos os dias a você: Tânia, seja abençoada, minha irmã. Você é uma bênção, você é abençoada. Se você, Tânia, não andar na presença de Deus, minhas palavras não são nada. A bênção não vem por um homem. No Velho Testamento, quando as pessoas abençoavam, eles esperavam que esse andasse na presença do Senhor. Davi acreditava na fonte da sua segurança, que é Deus, e declarava a sua glória e a sua bondade, e dizia do Senhor como a sua verdadeira segurança: quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Enquanto ele dormia em algumas cavernas à noite, as tropas de Saul saíam para encontrá-lo. Enquanto isso ele dormia, descansava, porque Deus o protegia. Ele sabia que Deus estava governando sua vida. E é isso que nós precisamos saber. Eu quero sair desse lugar hoje, ir para casa e descansar. E sei que Deus vai cuidar da minha vida. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando da nossa igreja. Davi diz que nós temos que aprender a descansar em Deus. Nós temos que aprender a nos colocar nos braços de Deus. Davi ensina que a nossa inquietude e ansiedade nunca irão cooperar para a solução de qualquer problema nosso. Você se desesperar, ficar: ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, isso não adianta.
O importante é confiar no seu poder e fazer a sua vontade a cada dia. Por isso, quero terminar. O que o exemplo de Davi pode nos ensinar? Primeiro, saiba que este mundo está cheio de armadilhas, as quais podem nos separar do verdadeiro propósito divino. Abra o seu olho. Deus está abençoando o seu casamento. Deus está abençoando a sua casa. Isso não é uma bênção? É algo que vem de Deus ou não? Aproveita. Olha para os seus filhos. Eduque-os. Ensine-os a amar a Deus. Seja um exemplo e não uma armadilha para eles. Não confie nos seus sentimentos. E, portanto, lute para não cair na armadilha da amargura e da raiva. Cuidado. Antes de abrir sua boca, mas por que não aceito? Pisa no freio se puder. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e aprenda a viver pelos seus princípios. Foi o que Jesus ensinou. Foi o que Davi está fazendo aqui. É o que Davi está fazendo aqui, em nosso texto. Vou mudar. Não aguento ver essa Zé atrapalhada escrevendo torto aí. Ai, ai. A senhora olha para escrever meia palavra. Está fazendo separação de sílaba. Acabaram. Depois copia do outro aí. Enfim. Vou eu, hein? Nunca duvide do amor e bondade de Deus por meio de Cristo, pois nada nos acontece sem a sua permissão. Qual foi o pecado de Jó? Alguns tentam insistir que Jó tinha medo. Foi o medo. Mas Deus disse que Jó era um homem íntegro. Você vai ficar com testemunho de comentaristas, enquanto na própria Bíblia está dizendo, olha o Jó, como ele é um homem íntegro, honesto, verdadeiro. Eu estou cansado de ver esses babilôides falando tanta bobagem. Precisamos ler mais a Bíblia. Confiar mais nas palavras do nosso Deus. Nada vai acontecer por acaso na sua vida. Se Deus fizer um milagre, é para ensinar você ou alguém. Se Deus permitir que você passe pelo vale escuro, é para ensinar você e alguém. Nunca olhe só para si. Olhe para as outras pessoas ao seu redor. Porque você é um espelho. Você está refletindo algo. A graça, o amor e a bondade de Deus. Clame pela presença de Deus e não por soluções pessoais. Assim você se adaptará aos seus planos gloriosos pela oração. O maior erro de alguns é simplesmente entrar no desespero, dizer, Deus, eu quero. Porque lá a mulher entrou na fila, lá no meio dos homens, foi lá, se eu pôr a mão nele, vai ser curada. A outra foi, cura minha filha. Sim, eles foram, mas foram chamados para isso. E você tem que saber qual é o chamado de Deus. Jesus não curou todos. Ele entrou no tanque de Betesda e curou um só. Jesus está aqui em nosso meio. E eu não duvido que Ele pode curar você e a mim.
Amanhã vou chegar lá no hospital, de repente o médico olha e fala, mas cadê o teu câncer? Ele vai dizer, a quimioterapia já funcionou. Eu vou dizer para ele, não, foi Jesus. Mas e se eu não estiver curado? Ele vai falar assim, então vamos lá, mais 3 dias de quimioterapia. Vamos lá. Vamos ver até onde vai esse trem. E vamos em frente. O Senhor é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós, meu irmão? Ande na presença de Deus. Confie na sua soberania. Viva pelos seus princípios. E será uma pessoa abençoada. Não é qualquer um que pensa que é abençoado que é. A pessoa abençoada você vê pelos frutos que ela produz. Não pelo que ela recebe, mas pelo que ela dá. Porque há muitas pessoas que vão à igreja para receber coisas e se tornam mesquinhas, avarentas. Vou virar a folha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já! Para tudo! Eu quero ler esse versículo de Números, porque este salmo de Davi é muito especial. Sabia? Porque eu posso dizer a vocês sobre a bênção de Arão aos filhos de Israel. É o desejo de Deus para os seus filhos, mas eles têm que conseguir isso. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Quem não quer ficar guardado por Deus, não pode ser abençoado. Quem não reconhece suas misérias, nunca experimentará a bondade e a graça de Deus. Se você não quer aceitar o acordo de Deus, nunca experimentará o seu amor, porque nunca perceberá o seu olhar e o quanto Ele cuida da sua vida. Vocês estão pensando que Arão simplesmente abençoou e todo mundo foi? Aquele povo não entrou na terra. E os que entraram só fizeram bobagens. Não andaram como pessoas abençoadas. Mesmo Arão tendo abençoado. Então pare com essas coisas de você ligar para alguém que acha que você tem de poder. Me abençoa, me abençoa, me abençoa. Ninguém conseguirá abençoar sua vida se você não desejar a bênção de Deus. Lembra Jacó? Não te soltarei, eu não te largarei, enquanto não me abençoares. Quando Jacó saiu da presença de Deus, ele saiu outro homem. Ele já não era mais o enganador, o embusteiro. Ele era um outro homem. Ele era um homem de Deus, coração quebrado. Se você sair daqui nesta noite como uma nova pessoa, com o desejo de amar a Deus, para abençoar as pessoas ao seu redor, seus familiares e amigos,
Isso é resultado que a bênção de Deus está operando em sua vida. Mas se você sair daqui com ideias estranhas, orgulhoso, egoísta, então nada aconteceu no seu coração. Que Deus possa abençoar muito você, para que você deseje ser abençoado. Este é o meu desejo nesta noite, que você tenha Deus como a sua segurança, que você aprenda que a raiva não o levará a lugar algum, que as suas inquietudes poderão levar você à destruição. Pare de achar que você pode agir como quer. Não pode. As pessoas agem como querem, mas não você. Você foi chamado para agir segundo o coração de Deus. Irmãos, minhas irmãs, que eu amo de coração, aos quais eu vim aqui diante de vocês nesta noite, para compartilhar esses pensamentos da mente de Deus. E se em algum momento demonstrei alguma violência, me perdoem, mas esta é a raiva santa que se expressou através de mim contra tamanha violência, não em favor do Evangelho, mas a favor da carne. Nós precisamos defender o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e a verdade de Deus até o fim de nossas vidas. Que vocês orem por mim neste sentido, para que Deus me dê a coragem de falar sempre a verdade de Deus para vocês. Custe o que custar, que nós sejamos livres para amar a Deus, independente de qualquer situação. Afinal de contas, nós não morremos para salvar pessoas, mas Jesus morreu para nos salvar. Ele morreu para que nós tenhamos uma nova vida em Deus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A oração de Davi, repare, se não é a vida de Cristo, que dormia num barco em meio à tempestade, que diante dos inimigos disse: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que lutou com a sua alma dizendo: afasta de mim este cálice, mas seja feito a tua vontade e não a minha. Que Deus nos abençoe muito, pois este é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Semelhante a ti, Senhor, és a minha força.